Glória a Deus. Eita glória. Aleluias. Assim, deixa eu só te avisar. Se no meio da mensagem eu tirar o sapato, você não considera não. Entendeu? Você continua recebendo, porque chega uma hora que o pai não aguenta. Amém? Abre comigo em 2 Coríntios 9. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios 9, 8. Quem achou, declara: as minhas dívidas estão pagas, todas elas, antes da data, e sobrando, porque eu sou próspero. Glória a Deus. Troca. Amém. 2 Coríntios 9, 8. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida e em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. A palavra que está sobre o nosso mês é graça. E como o nosso pastor Ismael bem pregou aqui, sabe, a graça de Deus, ela não é o que a gente costuma ouvir por aí. O nosso Deus não é o que a gente costuma ouvir por aí, mas há uma verdade sobre quem Ele é e há uma verdade sobre a graça de Deus. E talvez muitas das vezes a gente pense que a graça de Deus é só uma palavra, que a graça de Deus é apenas algo que a gente vê na palavra e que a gente acha bonito, mas a graça de Deus é muito mais do que isso. A graça de Deus é muito mais do que apenas uma palavra. A graça de Deus tem poder para mudar totalmente as nossas vidas e mudar totalmente a nossa história. E para que a gente comece a entender o que é a graça de Deus, eu queria que você entendesse o que é graça. Graça é favor imerecido, benevolente, espontâneo, amoroso de Deus em favor dos homens. E essa palavra está dizendo que Ele nos acrescentou graça. Ele nos acrescentou um favor que nós não merecíamos. Ele nos acrescentou benevolência, de forma espontânea. Deus acrescentou a nós um direito que não era nosso. E sabe, quando você pensar em graça, você tem que pensar não só como graça, como uma palavra, mas você tem que pensar como graça, entendendo que a graça que você recebe de Deus, o direito que você recebeu de Deus de desfrutar de todo aquilo que está na palavra, foi graças a um sacrifício. Nós recebemos a graça porque Cristo pagou por nós um alto preço para que nós pudéssemos desfrutar de todas as boas obras dEle, de tudo aquilo que Deus já garantiu para nós. E essa é a graça de Deus. E sabe, talvez muitas das vezes as pessoas pensem, não, eu preciso da graça, ou melhor, eu não peco porque eu entendi só a palavra, mas não é só isso. Se você pensar na graça de Deus, toda vez que você for pecar, você vai mudar. Você vai mudar a rota e você vai mudar o destino, porque a graça de Deus é o sacrifício que Jesus fez e que nos deu direito e que nos deu acesso. É como se dissesse, não, havia uma porta fechada e Jesus se dispôs em ser a chave para abrir essa porta, para que nós tivéssemos acesso a tudo que está dentro da casa. Para que nós tivéssemos acesso a tudo aquilo que Deus já preparou e tudo aquilo que Deus já fez. E sabe, a graça de Deus, ela nos revela o amor dele para conosco. Ela nos revela o quanto Ele nos ama, porque Ele não esperou que nós mudássemos. Ele não esperou que nós estivéssemos na nossa melhor forma, no nosso melhor momento. Ele não esperou que nós estivéssemos no nosso momento mais santo para nos salvar e para nos transformar. Mas mesmo conhecendo o nosso pecado, mesmo conhecendo quem nós éramos, Ele se entregou por nós, fazendo-se sacrifício, pagando pelos nossos pecados, para nos dar livre acesso à salvação, para nos dar livre acesso a tudo que é de direito. E essa é a graça de Deus. O justo morrendo pelo pecador. E esse é o nosso Deus.
Esse é o nosso Deus. Em Romanos 5,8 vai dizer, porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Em 1 João 4,9 vai dizer, foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por Ele. É por Ele que nós vivemos. E é através da graça e do amor de Deus derramado por nós que nós vivemos. E sabe, há uma graça disponível de Deus, há um favor disponível de Deus para cada uma das coisas que nós vamos viver. E um exemplo disso está lá em Gênesis 6,8 que diz, contudo a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Noé vivia num tempo em que o povo não queria mais saber da presença do Senhor, em que o povo vivia para o pecado, em que o povo não se voltava para Deus, e Deus encontrou em Noé um homem que ainda cria em Deus. E ao encontrar em Noé, Deus derrama a sua graça, Deus derrama o seu favor sobre ele. Mas sabe, o que eu pude aprender e observar com isso é que a graça de Deus é derramada sobre nós. Mas talvez a gente pense que é só a graça que vai fazer tudo, mas Deus derramou graça sobre Noé. Mas Deus deu instrução e direção para Noé. A graça veio sobre Noé, mas veio com direção e instrução. E talvez você pense, ou você já tenha ouvido que há uma graça disponível para cada uma das áreas da sua vida. Que há uma graça liberada por Deus para cada momento da sua vida. Mas talvez você não esteja desfrutando totalmente disso. Porque talvez você tenha pensado que é Deus que vai fazer. E deixa eu te ensinar algo sobre a graça de Deus. Deus derrama a sua graça, mas junto com a sua graça, Ele nos dá instrução. Junto com a sua graça, Ele nos dá orientação. Junto com a sua graça, Ele nos prepara para aquilo que nós precisamos fazer. E sabe, ainda que Noé tivesse recebido graça, se ele não tivesse se movido em fazer aquilo que Deus o mandou para fazer, ele nunca seria salvo. Se Noé não tivesse ouvido a direção de Deus e se proposto a obedecer e fazer, ele não viveria o milagre. E o melhor disso tudo é que Noé recebe graça. Noé se move para construir a arca. Mas a graça que Deus derramou sobre Noé alcança a sua casa, alcança a sua família. Porque quando Deus derrama algo sobre nós, não é para parar em nós, mas aquilo que Deus começa em nós é muito maior. É muito maior. E dessa mesma forma, em Gênesis 6,14 vai dizer, fazei para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos para a arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Ou seja, Deus deu a direção que Noé precisava, e Noé fez aquilo que precisava ser feito. E muitas das vezes, talvez você pense, não, mas Deus vai me dar graça, Deus está te dando graça, talvez você olhe para a circunstância e ainda pareça difícil. Mas sabe, deixa eu te dizer uma coisa, pode até parecer difícil, mas quando você está debaixo da graça de Deus, Deus te dá orientação e você faz aquilo que parecia ser extenso em menos tempo. Quando a graça de Deus está liberada, você consegue fazer aquilo que parecia ser impossível. Porque eu não sei você, mas Noé sozinho construir uma arca daquele tamanho, para mim parece impossível. Tinha que ser uma graça diferenciada, né? Porque em momento nenhum está dizendo, não, a família de Noé ajudou, não, ninguém ajudou não, querido. E todo mundo devia estar achando Noé doido. Porque quando a graça vem, as direções de Deus vêm, às vezes parece loucura para quem não está entendendo e quem não ouviu. Porque tem coisa que é para você e Deus só vai dizer a você, ninguém precisa entender. Mas se você entender e pegar com a palavra que Deus te deu e pegar com a direção que Deus te deu, você vai onde ninguém foi, você vai fazer o que ninguém nunca fez. Deus libera graça sobre nós, não é para que a gente viva uma vida comum, porque não tem nada de incomum em construir uma arca daquele tamanho. Não tem nada de comum em viver uma vida com Deus. Não tem nada de comum em desfrutar da graça de Deus. É loucura mesmo, parece incomum mesmo, mas quando a gente entra nesse lugar, a gente vive o sobrenatural. Ai, mas a palavra desse mês é graça abundante. É, querido, vai aparecer umas coisas que é loucura. Parece loucura. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você acreditar naquilo que parece loucura e pegar junto com Deus, quando você vê o resultado, aquilo que parecia loucura não vai parecer mais.
Aquilo que parecia improvável não vai parecer mais. Porque o povo não estava vendo chuva nenhuma e Noé estava construindo a arca. Não tinha sinal. Não tinha sinal. Não tinha. Noé ouviu a Deus, obedeceu a direção de Deus e, sabe, muitas das vezes, talvez pareça trabalhoso fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Mas não é. Pode até parecer, mas não é. Porque quando a graça de Deus está sobre nós, aquilo que parecia difícil começa a ser fácil. Aquilo que parecia impossível começa a ser fácil. Porque você não pega mais sozinho, você não está fazendo mais sozinho, mas você está acompanhado. Você está fazendo com aquele que é poderoso para fazer o impossível. Você não está mais se movendo apenas debaixo da sua força. Porque se fosse só pela força de Noé, eu creio que ele não conseguiria construir aquela arca. E sabe, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas ele começou a construir a arca. Ele não tinha o prazo exato que ele ia terminar a arca, até porque ele nunca tinha feito aquilo. E talvez Noé poderia até se perguntar, rapaz, e se eu não terminar e vir? Rapaz, e o que vai acontecer? Rapaz, será que vai dar tempo? Só que Deus liberou uma palavra sobre ele. Deus deu uma direção sobre ele. Deus derramou graça sobre ele. E quando Deus faz isso, Deus não vai precipitar a chuva antes que a arca esteja pronta. Deus não vai precipitar a chuva e nem vai fazer com que os planos daquele que ele deu a direção sejam frustrados. Porque talvez, e eu sei que tem gente que entrou aqui pensando, não, Deus me deu uma direção, Deus mandou eu construir uma arca, Deus mandou eu fazer algo, mas está parecendo que não vai dar tempo. Está parecendo que não vai dar certo. Mas deixa eu te dizer, se Deus liberou uma palavra e Deus te disse para fazer, Ele sabe, Ele conhece o seu amanhã, Ele conhece o que está escrito acerca do seu respeito, Ele conhece aquilo que vai acontecer e Ele sabe o tempo preciso para mandar a chuva. Ele sabe. Ele sabe o tempo de mandar a chuva. Ele sabe. Porque talvez você esteja se questionando, não, mas Deus, por que eu tenho que fazer tudo isso, mas Deus? Por que está assim, mas Deus? Liberou a palavra, mas Deus? Mas eu queria te convidar a mudar o mais. A tirar o mais. E começar a, o que eu faço, Deus? O que é que eu preciso corresponder, Deus? O que é que eu preciso fazer, Deus? O que é que eu preciso ajustar? O que é que eu preciso construir? Para que o Senhor faça aquilo que o Senhor disse que faria. Porque não há nada retido nos céus. Não há nada retido. Deus não está retendo a unção dele, Deus não está retendo a graça dele, Deus não está retendo tudo aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Ele não está. Mas acontece é que você está retendo tudo aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida. Porque quando você se posiciona, quando você se coloca no lugar que Deus te chamou para estar, não tem inferno, não tem palavra contrária, não tem Satanás. Acontece, Deus faz. Deus faz. Olhe para a vida de José. Ele sonhou, continuou acreditando naquilo que sonhou. Ficou com aquilo que sonhou, passou por tudo aquilo que passou, mas permaneceu acreditando naquilo que Deus falou. E quando ele chegou no lugar e no momento certo, Deus fez acontecer. Porque ele se manteve com um posicionamento firme. Ele poderia ter se permitido engodar pela mulher de Potifar. Ele poderia. Ele poderia ter se desviado daquilo que ele tinha recebido de Deus, mas ele escolheu permanecer. E quando a gente escolhe permanecer, quando você chegar no lugar onde você precisa estar, Deus libera a direção. E não libera só a direção, Ele libera a graça para você fazer acontecer a direção que Ele te deu. Porque tem que ter graça para administrar 7 anos de fartura, para quando vierem 7 anos de falta. Tem que ter graça de Deus para administrar, porque Deus falou o que precisava ser feito, mas precisa de graça de Deus para colocar em prática. Porque só receber uma palavra é muito bom, mas você precisa contar com a graça de Deus para pôr em prática tudo aquilo que Ele te diz, tudo aquilo que a palavra fala ao seu respeito.
Você precisa contar com a graça de Deus. E a palavra vai dizer em Efésios 4:7 que a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então há uma medida de graça que foi concedida a você. Há uma medida de graça disponível sobre a sua vida para que você faça uso. Para que você transforme a circunstância ao seu redor. Para que você seja aquele que tem a arca, que vai salvar quem precisa. Mas para isso nós precisamos aceitar e desfrutar e corresponder com a presença de Deus e com a graça de Deus. Amém? Amém. Amém. Paz, agradeça pelo ar-condicionado aí que tá uma glória. Tá bem gelado. Glória a Deus. Tá refrescante, queridos. Tá. Aleluia. E em Hebreus 4:16 vai dizer: e assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós nos aproximamos dele e nós encontramos graça. E nós encontramos graça. Sabe, no momento da necessidade não é para o seu amigo que você vai correr. No momento da necessidade não é para os problemas que você vai olhar. No momento da necessidade não é naquilo que você sabe que você vai se apoiar. Mas no momento da necessidade nós precisamos correr para Deus porque Ele tem graça. Ele tem graça. Ele tem graça. Ele tem graça para você lidar com seu chefe. Ele tem graça. Ele tem graça. Ele tem graça para você ser uma boa mãe. Ele tem graça. Tem uma graça disponível para cada uma das coisas que nós vamos fazer. Tem graça de Deus. Para você suportar aquele irmão, tem graça. Tem. Para fazer às vezes as coisas que você não quer, tem graça. Mas você precisa desfrutar disso. Ao invés de fazer aquilo que os seus sentimentos querem fazer, você precisa correr e fazer aquilo que a palavra te instrui a fazer. Porque eu aprendi algo esses dias, que nós não precisamos fazer algo para sentir. Ou melhor, nós não precisamos sentir para fazer algo. Nós fazemos para sentir. Então você não precisa sentir a presença de Deus para se lançar na presença de Deus. Você precisa se lançar na presença de Deus, então você sentirá a presença de Deus. E da mesma forma, você precisa de graça de Deus, então corra para Ele e Ele tem graça para você. Não espere sentir. Não espere o seu sentido natural. Não espere, eu vou esperar quando as coisas mudarem. Quando eu receber aquela palavra, aí eu vou, aí eu me posiciono. Não, eu vou sortear aqui na Bíblia. E se Deus falar comigo, é isso. Só tome cuidado. Porque assim, na palavra tem a palavra de Deus, tem a palavra de Satanás e tem a palavra dos homens. Cuidado para no sorteio desse você não cair na palavra de Satanás. Mas sabe, são argumentos, estruturas e ações naturais. E muitas das vezes nós queremos romper e viver o melhor de Deus, mas se posicionando de forma natural. Às vezes nós queremos viver e desfrutar da graça de Deus, e desfrutar do favor de Deus, mas agindo de forma natural. Não, eu vou falar com não sei quem, vou fazer um favor para não sei quem, vou ajudar não sei quem, vou fazer isso aqui, vou olhar isso ali. Mas sabe, tem lugares que só a graça de Deus te coloca. Tem lugares que só a graça de Deus te leva. Não adianta você fazer nada, se não for Deus, você não entra. E se nós entendermos isso, nós aceleramos o processo. Nós aceleramos. Porque não havia nada que José pudesse fazer para ser colocado diante da presença do faraó. Não havia. Ele até tentou, disse, rapaz, quando você chegar lá, fala de mim, que eu estou aqui. Mas não rolou.
Há um tempo determinado para todas as coisas, mas há uma graça de Deus que faz as coisas chegarem mais rápido e da melhor forma. E é isso que nós precisamos correr atrás. Para de correr atrás daquilo que você pode fazer, começa a correr atrás daquilo que Deus pode fazer. Começa a correr atrás das direções da palavra de Deus. Começa a correr atrás de desfrutar e viver o que Deus tem para você. Porque a graça de Deus liberada para nós é para isso. Não é para parar na minha vida, mas é para começar nela e alcançar a outros. Porque a atitude de Noé não alcançou apenas a sua vida. Mas aquilo que Deus começa em nós não termina em nós. Não termina. Sabe? Nós precisamos desfrutar disso. Nós precisamos entrar nesse lugar. Nós precisamos desfrutar dessa graça, desfrutar desse favor. Em Filipenses 4,19 vai dizer, mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E em 2 Coríntios 5,17 vai dizer, portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é ou nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porque quem está em Cristo desfruta da graça de Deus. Não tem como desfrutar da graça se você não estiver em Cristo. Não tem como desfrutar do favor. Não tem como desfrutar do favor de Deus, da bondade de Deus, de tudo aquilo que Ele tem para nós se você não estiver em Cristo. Se você não estiver nesse lugar. Não tem como você viver esse suprimento e esse cuidado de Deus se você não estiver nele. Porque não há como desfrutar a graça de Deus sem o Deus da graça. Não há como. E talvez às vezes a gente precise lembrar que Ele não é só Deus, mas Ele é o Deus da graça. E Ele não está esperando o seu mérito nem o meu mérito para fazer aquilo que Ele precisa fazer. Ele não está esperando que você fique pronto. Ele não está esperando. Porque se fosse esperar, já pensou se Ele espera Noé tomar o curso? Como fazer a arca? Aí Noé vai tomar o curso de 7 passos. Faz o primeiro curso. Faz o segundo, como betumar. Faz o próximo, como trazer os animais. Já pensou? Vixe, misericórdia. Já pensou? Não, vou esperar, né? Noé se sentir pronto. Quando ele se sentir pronto, eu libero a direção e a palavra para ele fazer. Só que, não. Deus não vai esperar você estar pronto. Deus vai esperar encontrar você com o coração disponível. E se Ele encontrar você com o coração disponível, Ele libera a direção e a graça que você precisa para fazer o que precisa ser feito. Não tem como. Aí você está pensando, não, mas Senhor, logo eu. Mas Senhor, eu pequei. Mas Senhor, o Senhor viu de onde eu vim. Mas Senhor, eu não tenho tanta força. Já pensou? Querido, é graça. É graça, é favor imerecido. É favor imerecido. Você só precisa aceitar e desfrutar. Aceitar e desfrutar porque Cristo já pagou o que precisava ser pago. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó. O shopping está aberto. Eu já liberei a conta para você. Você só precisa ir e pegar tudo que você quiser pegar. Ah, mas a conta. Não, mas eu não estou com o lucro apropriado. Não, mas já está tudo pronto. Se você quiser entrar e desfrutar de tudo aquilo que eu preparei para você lá dentro, você entra e tem acesso. Mas se você não quiser entrar, você não vai provar daquilo que Ele liberou. E deixa eu te dizer, coisa boa entrar no melhor de Deus. Eu não sei você, mas eu gosto do cheiro de novo. Oh, glória, é bom. Sabe, Deus tem isso para nós. Eu já passei por isso, queridos. Não, mas Deus, eu não mereço, Pai.
Mas quando eu entendi que não é pelo meu mérito, que não é por aquilo que eu posso fazer, eu não quero nem saber o que Satanás está dizendo, eu vou desfrutar daquilo que é meu. Ah, a melhor casa é para mim, então eu quero. A melhor comida é para mim, então eu quero. As melhores roupas são para mim, então eu quero. Porque Deus fez para mim. Eu escolho se desfruta ou não. E deixa eu te dizer, se você não desfruta, tem um irmão do seu lado que está desfrutando. Se você não toma posse, querido, tem gente que está tomando. Tem gente que está pegando, tem gente que está vivendo. Aí você olha assim, ó para isso. Não, rapaz, Deus não se agrada da ostentação gospel, não. Oxente, querido. Ostentação é. Mas espera aí. A palavra está dizendo que Deus é o Deus do ouro e da prata. Que se você quiser, você vai comer o melhor da terra. Que esse mesmo Deus prosperou abundantemente Abraão. Que esse mesmo Deus prosperou José. Que esse mesmo Deus, que era o Pai de Jesus, que Jesus não era pobre, pelo contrário, ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Então quer dizer que eu viver o melhor de Deus é ostentação? Você não entendeu quem é seu pai. Não é ostentação, é direito de filho. Não é ostentação, é direito de quem tem acesso à herança. Não é ostentação, é que rei não anda de qualquer jeito. E eu não sei se você se lembra, mas ele disse que você foi feito rei e sacerdote. Oh, meu Deus. Aí você vai aceitar viver uma vida de qualquer jeito? Aí você vai aceitar aquilo que o diabo está te impondo? Ô, irmão, nem aquilo que o diabo, nem aquilo que alguns irmãos tentam impor. Porque tem um irmão que ele quer ser Deus na sua vida. Não, irmão, Deus não se agrada disso. Mas espera aí, amado do Senhor, querido, né, bendito. Está na palavra de Deus? Tá. E aí, às vezes, tem crente que vai nessa, Cris. Tem crente que o irmãozinho diz, rapaz, Deus não se agrada de você se vestindo assim arrumado, não. Deus não se agrada de você na moda, descolado. Deus não se agrada, não. Aí o irmãozinho pega, começa a se vestir de pano de saco. Mas você pode estar rindo aí, mas o que eu estou te falando aqui é verdade. O que eu estou te falando aqui é um fato. Tem crentes hoje vivendo aprisionados em um evangelho que não existe, em um evangelho que não é pautado na palavra de Deus. E essa não é a graça do nosso Deus. O meu Pai, o meu Deus não é um Deus que mata. O meu Pai, o meu Deus não é esse Deus que estão pregando por aí. Que graça é essa? E às vezes você, por falta de entendimento e de conhecimento, está se permitindo ser movido e moldado por isso. E sabe o que nós pregamos aqui nessa casa, o que nós fazemos questão de falar aqui nessa casa é sempre com base na palavra. Ou está com dúvida, irmão, a gente te dá a base, a gente te dá o versículo. A gente não está pregando aqui algo para você viver num mundo de conto de fadas, em algo que não é o que a palavra diz, não. O que eu estou te dizendo aqui é o que a palavra diz ao seu respeito, para que você viva isso. Porque aqui nós somos irmãos. Igreja não é lugar de competição, não, querido. Você está querendo competir, se você está querendo disputar, você entrou no lugar errado. Aqui é a casa do meu pai. E a casa do meu pai me ensina que o que eu recebo eu preciso compartilhar. O pão que eu recebo eu preciso compartilhar. Não é para eu viver da revelação que Deus me dá sozinho. Mas eu quero compartilhar. E é para isso que Deus nos chama. O evangelho da graça não é para alcançar a um, mas é para alcançar a todos. É para que todos nós possamos desfrutar da vida que Deus tem para nós. É para que todos nós possamos viver o melhor de Deus. E não tem como viver isso fora da palavra. Aleluia. Meu Deus. Eita glória.
Aleluia. Aleluia. Para que transbordeis em toda a boa obra. Efésios 2, 8. Portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não foi por intermédio das obras a fim de que ninguém venha se orgulhar, mas por este motivo, pois somos criação de Deus, realizadas em Cristo, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós praticássemos hoje. Então você foi chamado para viver e praticar as boas obras de Deus. Você foi chamado para desfrutar do melhor de Deus. Você foi chamado para manifestar o melhor de Deus. Porque a graça de Deus derramada sobre nós não é, como eu disse, para alcançar apenas as nossas vidas, mas para que nós pratiquemos a boa obra, para que nós geremos fruto. E para que esse fruto continue a dar fruto. Para que aquilo que nós estamos fazendo alcance as próximas e as próximas gerações. Para que aquilo que você está gerando em Deus marque a história. Porque talvez se Noé não tivesse tido aquele posicionamento, se ele não tivesse tido a coragem de fazer algo que ele nunca fez, ele não desfrutaria. Ele não desfrutaria. E sabe, Deus gosta de gente improvável. Gosta de gente improvável. Aquele que às vezes duvidaram, que disseram que não dava, que não tinha estrutura. Deus gosta. 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 E eu estou te dizendo aqui que é alguém que sabe. Alguém que sabe. Porque se fosse para olhar pelos olhos naturais, eu não estaria nem aqui. Oh, querido. Cada um aqui carrega uma história. Cada um carrega uma história. E cada um aqui carrega uma graça de Deus, porque chegar até aqui, chegar até onde você chegou, é só com a graça de Deus. Porque tem coisas que a gente suporta que nem a gente sabia que dava para suportar. Sem entender. E só a graça de Deus. Quem está te falando aqui é alguém que ouviu os pais dizerem que não queria que eu existisse. Quem está falando para você aqui é alguém que sabe que tentaram um aborto, mas Jesus me queria aqui. Quem está te falando aqui é alguém que já sofreu traição. É alguém que já padeceu. Mas é alguém que quando encontrou Jesus se agarrou a Ele de todas as formas. E é por isso que eu estou aqui. E esse Deus, e essa graça muda as nossas vidas. E é essa graça que nos dá força para nos levantarmos todos os dias. Porque se para você 2020 foi um ano fácil, para mim foi um dos anos mais difíceis da minha vida. E foi nesse ano que eu vi que eu posso suportar o que eu precisar suportar se Deus estiver comigo. Porque não importa o tamanho das circunstâncias, eu sei que maior é o meu Deus. Eu sei que maior é aquele que está comigo e Ele não me deixa. Ele não te desampara. É essa graça que te levanta, que te faz caminhar mais uma milha. Quando você pensava que seu corpo não tinha nem mais força para se levantar. E deixa eu te dizer algo sobre viver e desfrutar da graça de Deus. Não é porque você está passando por algo, que você está debaixo da graça de Deus, que você precisa dar atestado de miséria para ninguém. Viver da graça e desfrutar da graça é andar como se nada estivesse acontecendo. Porque quem cuida das suas feridas é Deus. Você não precisa de tapinha no ombro para se levantar e fazer o que Deus te chamou para fazer. Você não precisa não. Você precisa dobrar o seu joelho e ouvir a voz de Deus e ouvir e receber a força que Ele tem para você. Porque consolo de homens
não te levanta. Consolo de homens não muda a sua situação. Consolo de homens não te mantém de pé. O que te mantém de pé é a palavra, é a unção, é a presença. É isso que te mantém de pé. É a graça de Deus. Não estou te dizendo que é fácil, não. Mas eu estou te dizendo que se você quiser romper, se você quiser vencer, é possível. Que se você quiser caminhar a próxima milha, é possível. Que se você quiser viver o melhor de Deus, é possível. Deus não faz acepção. É você que faz. Você escolhe se vai viver o melhor de Deus ou se vai viver aquilo que você acha melhor. É você que escolhe. É você. É você. Porque entenda, o Senhor bate na porta, Ele não arromba. Você que escolhe se Ele entra ou não. Você que escolhe se deixa Deus te ajudar nessa situação ou não. Você que escolhe se desfruta da graça ou não. Mas você pode dizer, ai, mas eu não estou vendo. Mas não tem nada mudando. Ai, mas eu não estou vendo nada acontecer. Por que você está falando isso? Porque se você começasse a parar de falar isso, começasse a parar de declarar ao contrário, e começasse a ouvir a voz de Deus, e começasse a buscar a direção de Deus, você não estaria mais agindo dessa forma. Só Deus. Só a graça de Deus. Favor imerecido. Não é pelo seu mérito. Não é pelo quanto você pode fazer. Não é pelo quanto você pode servir. Não é pelo quanto você pode falar. Não é pelo quanto você pode dar. É a graça de Deus. É apesar de você, mas para você. É o sacrifício que foi feito para você, mas você precisa aceitar e viver aquilo que Deus tem para você. Não dá para viver o propósito, não dá para viver aquilo que a palavra diz, não dá para viver nada que seja a vontade de Deus sem entrega e sem sacrifício. Porque construir a arca demandou tempo, esforço, sacrifício. Porque eu não sei vocês, mas talvez vocês até saibam, mas quem começa a trabalhar com madeira? A madeira ela começa a soltar uns, como é que eu posso dizer? Uns farelos que machuca. Às vezes entra na mão, fura. E Noé precisou lidar com aquilo. Ele precisou abrir mão do seu tempo para se dedicar à direção e à palavra que Deus deu. Ele precisou demandar sacrifício, suor. Mas a escolha que ele fez em abdicar fez com que ele vivesse o melhor de Deus. Fez com que o nome dele entrasse para a história. Porque não tem como viver o melhor sem sacrifício. Você vai precisar abrir mão de alguma coisa. Talvez você precise abrir mão do seu orgulho. Talvez você precise abrir mão das suas opiniões. Talvez você precise abrir mão dos seus achismos. Talvez você precise abrir mão da sua postura, do seu posicionamento. Para viver e desfrutar aquilo que Deus tem. Para viver e desfrutar e andar no melhor de Deus. Eu não posso te iludir e dizer que você vai desfrutar da graça sem ter nenhuma postura e nenhum posicionamento. Você precisa aceitar que Cristo fez isso por você e desfrutar e obedecer e seguir as direções que Deus tem para você. Quer ver a história mudar? Quer ver o quadro virar? Começa a mudar a ótica. Começa a mudar a sua postura. Começa a mudar o seu posicionamento. Porque o que te trouxe até aqui não vai te levar adiante.
Aquilo que você viveu até aqui não vai te levar adiante. O conhecimento que você tem até agora não vai te levar adiante. Já imaginou? Uma criança com 5 anos, com todo aquele conhecimento que ela tem. Aí ela resolve não adquirir mais nenhum conhecimento e cresce. Você acha que ela vai para algum lugar? Vai conseguir fazer alguma coisa? Vai conseguir construir algo? Não vai. Nós precisamos crescer em entendimento e conhecimento da palavra de Deus. Para desfrutarmos da sua graça. Para desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem para nós. Porque é pela graça. É pela graça. E em 2 Coríntios 12, 9 vai dizer: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais e alegrarei em minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse em mim. É a graça de Deus. É suficiente. E em 2 Timóteo 2:1 vai dizer: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. É nele que nós buscamos força. É na sua graça e na sua palavra que nós buscamos força. E é através disso que nós desfrutamos o melhor de Deus. E sabe, eu queria que você saísse daqui com esse entendimento de que não há nada retido. Que a palavra desse mês já está disponível. Se você quiser, você vai viver do primeiro até o último dia. Que se você quiser, você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Mas tudo isso só vai exigir de você apenas uma coisa: se posicionar e aceitar aquilo que Deus tem para fazer. E seguir as direções que Ele te der. Amém? Se coloque de pé. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos porque sabemos que é a tua graça, que é o teu favor sobre nós, que nos ajuda, que nos fortalece e que nos mantém de pé. Pai, que nós possamos andar a 2ª milha, que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem liberado para nós nesses dias. Pai, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, para que nós possamos desfrutar e ver o teu melhor, para que nós possamos entrar e viver o novo do Senhor, para que nós possamos viver a tua graça abundante sobre nós. Pai, o Senhor sabe qual é a área, o Senhor sabe qual é a circunstância que cada um dos teus filhos tem passado e tem vivido, Pai. E eu te peço nesse momento, no nome de Jesus, que o Senhor possa transformar as circunstâncias, que o Senhor possa mudar o quadro, que o Senhor venha derramar a sua graça, para que eles possam fazer tudo aquilo que precisam fazer, que eles encontrem no Senhor força para romper e para viver o novo do Senhor, no nome de Jesus. Amém.